Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu gostaria de estar convidando vocês a ficar de pé na presença do Senhor. Deixa eu mudar aqui o microfone. E gostaria de estar convidando os irmãos para abrir a Bíblia de vocês lá em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Pode ler um pouquinho. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a versículo 29. Último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro da revelação, capítulo 2, versículo 18. Todos os irmãos acharam? Obrigado, evangelista Jorge. Irmãos, nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia. Vocês dificilmente vão ver as igrejas nos dias de hoje pregando sobre as 7 igrejas da Ásia. Por quê, pastor? Porque as 7 igrejas da Ásia é para corrigir a igreja. E a igreja que está andando errado nunca vai pregar sobre as 7 igrejas da Ásia. Porque como é que vai pregar uma coisa que Jesus fala e a igreja está vivendo outra? Porque em cada igreja da Ásia, Jesus faz uma exortação. Em cada igreja da Ásia, Jesus mostra o que está errado e o que precisa ser consertado. É por isso que dificilmente vocês vão ver nos dias de hoje pastores pregando em cima das 7 igrejas da Ásia. Eles correm dessa pregação, porque aqui eles são defrontados. Aqui é a igreja defrontada. E a igreja que não está andando no caminho certo vai ser defrontada por essa palavra. Porque aqui Jesus está falando: eu quero que faça assim e não quero que faça assim. Eu quero que faça desse jeito e não quero que faça desse jeito. E se vocês fizerem ao contrário, vocês vão ter consequência. É isso que Jesus está falando nas 7 igrejas da Ásia. Nós já estudamos 3. Vamos estudar a 4ª igreja da Ásia hoje. E lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, capítulo 18, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. É o Senhor Jesus Cristo falando com a igreja hoje. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou estar falando um versículo aqui, irmãos, e gostaria que vocês estivessem repetindo comigo. E ao que vencer, e guardar, até o fim, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Forte, irmãos, pode se sentar. Irmãos, nós estamos estudando as igrejas da Ásia. O apóstolo João, já velhinho de idade, era o último apóstolo que estava vivo. E ele estava preso na ilha de Patmos, que era uma colônia penal romana. E os romanos estavam tentando acabar com o evangelho. Estavam tentando acabar com os cristãos. E eles já tinham matado todos os apóstolos. Todos os apóstolos já tinham morrido, só ficou João. Só João estava vivo, o último apóstolo. Então o que eles fizeram? Vamos prender João. Se a gente prender esse camarada, se a gente prender esse velhinho, esse último apóstolo, acabou o evangelho de Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Eles prenderam João, mas não prenderam o Espírito Santo. Porque Jesus tinha ressuscitado. E Jesus chega para João e fala: João, você está preso, mas escreve carta aí que eu vou mandar para as igrejas. Escreve aí, João. Você está preso, mas ninguém vai calar minha boca. Escreve essas cartas que eu vou mandar para as igrejas. E João, lá na ilha de Patmos, preso, o Senhor Jesus chega para ele e fala essas cartas para ele. E foram 7. E ali Jesus fala para aquelas igrejas que existiam lá na Turquia, na Ásia. Ele dizia que conhecia as obras daquela igreja. Sabia o que aquelas igrejas estavam fazendo de bom, mas também sabia onde que aquelas igrejas estavam errando. E aquelas igrejas estavam sem pastor. Porque elas estavam... O apóstolo João estava preso. E o apóstolo João, que era o último apóstolo, era ele que direcionava as igrejas. É ele que conduzia, é ele que trazia como profeta a palavra do Senhor para mostrar para as igrejas o que elas deveriam fazer. E ele estava preso. Então essas cartas foram exatamente para dizer para cada pastor de cada igreja, porque foi direcionada a cada anjo da igreja. E quem que é o anjo da igreja? O pastor. O presbítero. Aquele é o anjo da igreja. Essas cartas foram direcionadas aos pastores, aos anjos de cada igreja. O que estava acontecendo naquelas igrejas e o que precisava corrigir. O que elas estavam fazendo de bom e o que elas estavam fazendo de ruim. E essas igrejas da Ásia, elas realmente existiam. Se a gente for na Turquia hoje, nós vamos ver que existem os escombros dessas igrejas. Ainda tem as fundações, as pedras, os lugares onde essas igrejas estavam. Nós podemos visitar essas igrejas hoje lá na Turquia. Só tem os escombros, só as pedras, não tem mais nada. Mas elas existiram na época que o apóstolo João estava vivo. E essas igrejas, elas têm o poder não só de ser uma carta que foi interessada para aquele povo daquela época, mas cada igreja dessa aqui representa uma época distinta da história da igreja. Desde a ressurreição de Jesus até os dias de hoje, cada igreja dessa representa uma época.
Se vocês forem ver cada carta, vocês vão ver que 300 anos depois de Cristo aconteceu o que estava escrito numa carta. 600 anos depois de Cristo aconteceu o que estava escrito na outra carta. 1000 anos depois de Cristo aconteceu o que estava escrito na outra carta. Então cada igreja dessa, além de ter sido mandada literalmente para cada pastor, para cada presbítero de cada igreja da Turquia, da Ásia, também ela representa uma época distinta de cada época que a igreja teve, desde Jesus até agora. E essas cartas são para nós hoje. Essas cartas são para a igreja de hoje. O que tem nessas cartas acontece nas igrejas de hoje. Tudo o que acontecia de errado naquela época está acontecendo hoje. E tudo aquilo que precisa ser consertado, nós precisamos nos direcionar por essas cartas. Porque aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Como que essas igrejas devem andar na terra? Como que elas devem ser conduzidas? Como que elas devem ser guiadas? E glória a Deus, por nós sermos uma igreja que podemos pregar em cima das 7 igrejas da Ásia, porque nós não temos medo de estar andando errado. Porque nós somos fiéis à doutrina do Senhor. Porque se eu não fosse fiel à doutrina do Senhor e eu não pregasse a verdade para vocês, eu ia ser defrontado por essa palavra. Vocês iam dizer, nossa, mas o pastor ensina de um jeito e Jesus manda fazer de outro. Mas glória a Deus, que vocês vão acompanhar essas cartas. Já pregamos 3 cartas. Quem não conseguiu acompanhar essas cartas, pode olhar na internet. Está lá na internet as outras 3 cartas que foram pregadas. E hoje nós vamos pregar sobre a 4ª carta da igreja da Ásia, que foi para a cidade de Tiatira. Quando o Senhor Jesus ele manda a carta para a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, que chamam de Efésios, cidade de Éfeso, lá o Senhor Jesus dizia que estava acontecendo um grande problema naquela igreja. Aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. Aquela igreja começou bem, estava indo bem, mas na época do apóstolo João tinha perdido o primeiro amor, estava totalmente perdida. E o Senhor Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso, para a primeira igreja, e fala, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Essa foi a exortação que o Senhor Jesus deu para a primeira carta, para a igreja de Éfeso. Mas o Senhor Jesus ele mandou uma segunda carta. E a segunda carta foi para a igreja de Esmirna, cidade de Esmirna. E lá estava acontecendo um problema mais grave. Lá os romanos tinham tirado todo o dinheiro dos cristãos. Tinham tirado casa, tinham tirado tudo. Os cristãos estavam pobres, sem dinheiro, porque eles queriam acabar com os cristãos. Mas aquela igreja, o Senhor Jesus via uma fé tremenda naquele pessoal. Mas por causa da pobreza, por causa da perseguição, eles estavam angustiados, estavam agoniados. E o Senhor Jesus fala, olha, vocês estão sem dinheiro, mas fica firme. Agora, não vai ser só o dinheiro que vai faltar. Vai vir uma perseguição e vão começar a matar cristão aí na igreja. O Senhor Jesus avisa para a igreja de Esmirna que a perseguição ia ser tão grande que até cristão ia morrer lá na igreja. E ele fala, continue firme. Não desista. E em cada final de cada carta, Jesus fala que tem um prêmio para aquele que não vai desistir, para aquele que vai continuar firme, para aquele que não vai deixar esmorecer, para aquele que vai continuar firme com Jesus. No final de cada carta tem um prêmio. Ao que vencer, eu te darei. Então, para a segunda carta, que foi a carta direcionada à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus disse que o problema daquela igreja era não esmorecer na fé, não fraquejar na fé. Independente das angústias, das tribulações, dos problemas que eles estavam passando, independente de cristãos serem mortos lá, eles precisavam continuar firmes. E na terceira igreja da Ásia, que foi a igreja de Pérgamo,
Ali o Senhor fala que também existia um grande problema naquela igreja. O Senhor Jesus diz assim: vocês abandonaram a pregação da palavra. Vocês abandonaram a doutrina da palavra. E sabe o que está acontecendo ainda pior do que vocês abandonar a doutrina, pior do que vocês abandonar o ensino? Vocês estão deixando os costumes do mundo entrar dentro da igreja. É esse o problema que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Eles tinham abandonado a doutrina. E por abandonar a doutrina, por abandonar o conhecimento da palavra, as coisas do mundo estavam entrando dentro da igreja. E a igreja não pode se misturar com as coisas do mundo. E é isso que o Senhor Jesus estava exortando para os cristãos da igreja de Pérgamo. Vocês abandonaram a doutrina. Vocês abandonaram a minha palavra. E no meio de vocês os costumes do mundo estão aí dentro da igreja. E agora na quarta carta, que é para a cidade de Tiatira, mais um problema. E esse problema é feroz. Sabe o que o Senhor Jesus fala? Sabe qual é o problema dessa igreja? Tinha uma profetisa lá. Tinha uma profetisa do diabo dentro da igreja, dando profecia do diabo dentro da igreja. E Jesus chama essa profetisa de Jezabel. Ele fala: vocês têm aí no meio da igreja uma Jezabel, e vocês estão se prostituindo com ela, e ela está levando vocês à idolatria, está levando vocês ao pecado, está levando vocês a ter pecado de adultério e infidelidade espiritual. E o que é adultério? É você ser infiel à tua esposa, é você ser infiel ao teu esposo. E o que é um adultério espiritual? É você ser infiel ao teu Deus. Essa Jezabel, essa profetisa do inferno que estava lá nessa igreja de Tiatira, estava levando o povo a se desviar da igreja. Estava levando o povo a adorar outros deuses, a ir em outras igrejas, a participar de cultos pagões. Era isso que essa profetisa do inferno estava fazendo lá na igreja. E é isso, por isso que Jesus teve que escrever essa carta. Vocês têm no meio da igreja de vocês uma Jezabel. E vocês estão deixando essa Jezabel fazer um inferno no meio da igreja de vocês. E para dar um resumo para vocês do que é as igrejas da Ásia, elas vêm mostrar para nós hoje que no mundo inteiro, e que principalmente no Brasil, nós vamos encontrar igrejas hoje que se dizem evangélicas e que estão dentro desses problemas. Quando eu começar a pregar e mostrar para vocês o problema que tinha dentro dessa igreja, vocês vão dizer: nossa, pastor, eu conheço igreja assim. Eu conheço igreja que faz isso e eu não vou mais entrar lá. Porque Jesus disse que não é para mim participar desse tipo de igreja. Porque Jesus disse que eu não posso ficar numa igreja que tem Jezabel. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Não sou eu que estou pregando, é o Espírito Santo que está pregando. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É por isso que a gente não vê mais pastores pregando sobre as 7 igrejas da Ásia, porque os pastores não estão levando a sério a doutrina do Senhor. Estão abandonando a doutrina do Senhor, estão colocando mentira dentro da igreja, heresia dentro da igreja, brincando com a palavra de Deus. Mas começando o estudo da 4ª igreja da Ásia, vamos então ver o que o Senhor Jesus fala para o apóstolo João, para escrever para os cristãos de Tiatira. Lendo agora, se você quiser acompanhar na Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quem quiser acompanhar o estudo na Bíblia, pode deixar a Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui vemos como o Senhor Jesus descreve o seu poder
e autoridade diante do apóstolo João, que escreveu a carta aos cristãos de Tiatira. Jesus diz para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, que ele tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, que tem Jesus um olhar que penetra profundamente o coração e a alma do ser humano. Um olhar que atravessa a aparência, que atravessa a máscara e a falsidade. Um olhar que alcança o coração. Um olhar ao qual nada está em oculto e nada pode enganar. Jesus também descreve seus pés como um latão reluzente. Ou seja, são tão fortes e tão firmes, ao ponto de ser cravado e atravessado por pregos, e nem por isso desistir de andar, de cumprir a sua missão. A dor não consegue segurá-lo, e nem a morte o segurou. E onde esses pés do Senhor Jesus pisam, a terra e os demônios estremecem. Oh, glória a Deus, aleluias! Glória a Deus. E toda a terra e todos os filhos de Deus se prostram diante de seus pés para o exaltar, para dizer: o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória a Deus, aleluias! Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você serve, minha irmã. Esse é o Senhor que você serve. O que tem chamas de fogo, o que tem pés reluzentes como latão reluzente. Aleluia. Não adianta a gente querer pregar o Evangelho e querer fazer a obra de Deus relaxadamente, porque nós não enganamos aquele que tem olhos como chama de fogo. Não adianta os demônios tentarem nos enganar, porque os pés do Senhor esmagam eles. São como latão reluzente que esmaga Satanás e seus demônios. E ele não tem poder para tocar o ungido do Senhor. Não tem poder para tocar aquele que está na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Como é que está a tua intimidade com o Senhor nessa noite? Como é que está a tua intimidade? Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Porque aquele que tem olhos como chamas de fogo sabe da tua vida. Aleluia. Sabe daquilo que você está fazendo em oculto. É, meu Deus. E o que o Senhor quer de você nessa noite é intimidade. Oh, aleluia. Ele quer mais oração. Ele quer você mais perto dele. Ele quer você mais próximo dele. Porque hoje no mundo nós estamos próximos do celular, estamos próximos da televisão, estamos próximos dos prazeres do mundo, mas estamos longe de Deus. E quanto mais longe de Deus nós estamos, mais perto do pecado nós estamos. Quando nós estamos perto de Deus, o pecado não nos vence, as tentações não nos vencem, a tristeza não nos vence, a agonia não nos vence, as tribulações não nos vencem, porque nós temos a presença de Deus viva na nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Para você ser forte, para você ficar de pé, você tem que ter intimidade com o Senhor. O tempo que você está perdendo com coisas que não trazem benefício nenhum para a tua vida, tem esse tempo com Deus. Esse celular dos dias de hoje, que é uma coisa boa, que faz com que você possa ligar e conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, ele te aproxima de pessoas que estão longe e faz você ficar longe de pessoas que estão perto. É isso que o celular faz. Te aproxima de pessoas que estão longe e te faz você ficar longe de pessoas que estão perto. Você entra naquele celular para ver uma reportagem, para ver um vídeo, e aquele celular tem uma mensagem subliminar, onde você fica vendo vídeo, e quando você vê já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você está naquele celular, e você poderia ter colocado aquele tempo para Deus. Você levanta arrebentado no outro dia de manhã porque você não dormiu de madrugada, porque você está vendo o celular. Eu quero te dizer mais uma coisa, meu irmão, minha irmã.
os teus olhos começam a acostumar com aquela luz. E aquilo ali começa a ser uma droga para você. Você não consegue mais dormir sem antes ver aquela luz. Para você conseguir dormir, primeiro você tem que pegar o celular. Porque aquilo ali te vicia. Faz você ficar preso, escravo daquele instrumento que ao mesmo tempo pode ser usado para o bem, mas que o diabo pode usar ele para o mal. É a mesma coisa o dinheiro. O dinheiro é bênção na mão daquele que sabe administrar, mas é maldição naquele que não sabe administrar. Ele tanto pode trazer alegria para o bom administrador, como tristeza para aquele que joga o dinheiro fora. E infelizmente, às vezes tem pessoas que passam por problemas, às vezes não tem culpa do que está passando, mas às vezes passam por problemas por a sua própria culpa, sofrendo consequência dos seus próprios erros. E por não admitir seus erros, vem colocar a culpa em Deus, vem colocar a culpa na igreja, vem colocar a culpa no pastor, enquanto que você está sofrendo consequência dos teus próprios erros. Como que está a tua intimidade com Deus? Deus quer mais oração, quer mais joelho. Não perca tempo de madrugada no celular, ganhe tempo com Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Continuando o estudo da quarta igreja da Ásia, a igreja de Tiatira, vamos ver que o Senhor Jesus, após se apresentar como aquele que tem olhos de fogo e pés como latão reluzente, nosso Senhor agora fala das boas obras dos cristãos da igreja de Tiatira. Não tinha só coisa ruim lá, tinha coisa boa. Vamos ver isso lendo agora o versículo 19, que está escrito assim: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus aqui faz um comentário encorajador. Cristo valoriza o amor, valoriza o serviço na obra, valoriza a fé em Deus e valoriza a paciência que os irmãos praticavam uns com os outros dentro da igreja. Nosso Senhor ainda elogia, dizendo que os cristãos evoluíram e que as obras atuais dos cristãos de Tiatira ainda estavam sendo maiores que as suas primeiras obras. Mas em contrapartida, Jesus também vem falar sobre as coisas erradas que estavam acontecendo no meio da igreja. Jesus vem falar das coisas erradas que estavam acontecendo nas igrejas atuais, igrejas de hoje, e que estão cometendo o mesmo erro da igreja de Tiatira. Jesus vem falar sobre os erros que nós, os cristãos, devemos corrigir dentro da igreja. Vemos isso escrito no versículo 20, que está escrito assim: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Está vendo, irmãos? Vocês conhecem igrejas que têm profetisa? Conhecem igrejas que só têm profecia? Que enganam os servos do Senhor para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria? Sabe que vocês conhecem igrejas que são assim nos dias de hoje? Será que temos igrejas assim nos dias de hoje? Porque a nossa igreja não é assim. E não vai ser assim, porque o Senhor Jesus disse que não é para ser assim. Como vemos, irmãos, dos olhos de Jesus não escapa nada. Ele tanto vê as boas obras que uma igreja faz, como também observa os seus erros, os seus pecados, as suas más obras. Jesus elogia as boas obras do povo da igreja de Tiatira, mas nesses versículos que acabamos de ler, para falar das más obras que os cristãos estavam cometendo, Jesus usa de uma simbologia, usando o exemplo da imagem da rainha Jezabel. Jezabel foi a esposa do rei Acabe. Enganou o povo de Israel com as suas falsas profecias e suas falsas revelações.
E levou o povo de Israel a seguir outros sacerdotes pagãos e cometer o pecado de idolatria e adorar falsos deuses. Jezabel afastou o povo da devoção ao Deus de Israel e levou o povo a práticas de imoralidades sexuais que faziam parte de cultos pagãos que existiam na época. Jesus queria dizer aos cristãos de Tiatira, usando o exemplo de Jezabel, que algo de errado estava acontecendo no meio da igreja, que existia na congregação uma falsa profetisa que enganava as pessoas, dando revelações que vinham de Satanás e não de Deus. Jesus diz que os cristãos estavam acreditando nessas falsas profecias, estavam permitindo, tolerando e se acomodando com este pecado dentro da igreja. E os cristãos de Tiatira estavam se afastando da essência da revelação da pregação da palavra do Senhor. Estavam se afastando da verdadeira adoração ao Deus de Israel. Jesus aqui nesses versículos fala do verdadeiro problema que a igreja estava enfrentando. Os cristãos de Tiatira estavam acomodados com o culto de profecias que não adorava a Deus. Não estavam mais pregando a palavra de Deus assim como Jesus havia ensinado. E o povo da congregação estava se recusando a praticar os ensinos verdadeiros da doutrina da palavra de Deus. O povo estava se recusando a se arrepender de seus pecados de idolatria, ou seja, de adultério e infidelidade espiritual a Deus. É exatamente isso que o Senhor Jesus fala no versículo 21 e 23. Olha o que está escrito: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ou seja, Jesus deu tempo para a profetisa. Jesus deu tempo para Jezabel. Ele ainda teve misericórdia dela. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É forte, irmãos. É forte por sabermos que tem igrejas que tem Jezabel lá dentro. Essas igrejas não podem pregar em cima dessa palavra. Porque se pregar, ninguém fica na igreja ou tem que matar todos os profetas que estão lá dentro. Vejam bem, irmãos. Jesus disse que teve paciência e deu tempo para a falsa profetisa se arrepender dos seus erros. Mas ela foi rebelde e não se arrependeu. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, mas principalmente é um Deus de justiça. Vemos em suas próprias palavras, ditas ao apóstolo João, nesta carta, que ele abençoa quem é fiel a ele e amaldiçoa quem vive em desobediência e infidelidade. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistem em estar na igreja como cristão disfarçado, usando máscara, em servir ao diabo, o nosso Senhor faz justiça, permitindo doenças, tribulação e morte na família. Para que os discípulos dele, para os cristãos verdadeiramente convertidos, ele promete a sua presença e o privilégio de reinar com ele eternamente no céu. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Mas em contrapartida, Jesus abomina a idolatria e a desobediência. E ele diz ao povo de Tiatira que iria castigar aqueles cristãos que seguiam falsas profecias de Jezabel e caíram em pecado. Olha o que o nosso Senhor disse no versículo 22 e 23. Está escrito assim: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus
usando a simbologia da rainha Jezabel para aquela falsa profetisa, ele diz que a colocaria numa cama, ou seja, em sofrimento. Permitiria que ela ficasse doente e que seus seguidores sofressem tribulações. E seus filhos, ou seja, seus fiéis seguidores, seriam feridos de morte física. Iriam morrer na igreja. O problema principal da igreja em Tiatira foi permitir no meio da igreja uma atitude tolerante em relação a acreditar em revelações de uma falsa profetisa. É por isso que Jesus usou o exemplo de Jezabel. Jesus disse que toda essa tribulação aconteceria para que o povo pudesse se arrepender e ver o poder e a justiça do Deus ao qual eles estavam traindo e desobedecendo. Quando o povo de Tiatira desobedeceu a Deus, deixou a pregação e o ensino da palavra de Deus de lado e passou a acreditar em falsas profecias dadas por uma falsa profetisa, usada pelo diabo, o povo quebrou a sua aliança com Deus. E acreditando nas falsas revelações, passou a adorar a falsos deuses, frequentar cultos pagãos e a cometer pecados de imoralidade sexual que aconteciam dentro desses cultos. E isso acendeu a ira e o furor do Deus de Israel, a ponto dele dizer que traria tribulações no meio do povo e no meio da igreja. Irmãos, glória a Deus que nós não temos Jezabel aqui dentro. A única que veio aqui teve que cair fora. A única que tentou entrar aqui teve que cair fora. Vocês se lembram muito bem das palavras dela. Eu dei uma casa, a minha casa, e hoje eu estou morando de aluguel. Irmãos, que Deus é esse que tira uma casa de você para você passar fome? Que Deus é esse que tira uma casa de você para você deixar os teus filhos na miséria, pedindo um bujão de gás, pedindo comida? Que Deus é esse que tira você de uma casa própria para você ter uma pessoa de idade doente dentro de casa? Que Deus é esse? Profecia do diabo para tirar aquilo que Deus deu para você. A tua casa foi Deus que te deu. O teu carro foi Deus que te deu. A tua saúde foi Deus que te deu. O teu emprego foi Deus que te deu. O salário foi Deus que te deu. Não deixe o diabo tirar isso de você. Que tipo de Deus que dá e tira? Quando ele fez isso com Jó, foi para que testasse a fé de Jó. E Jó passou no teste. E a Bíblia diz que foi multiplicado tudo aquilo que ele tinha. Mas hoje, nós não vivemos mais na época de Jó. Porque naquela época, Satanás entrava na presença de Deus para falar de Jó. Hoje Satanás não tem mais permissão para entrar no céu. Hoje ele não tem mais permissão para acusar os ungidos do Senhor. Porque hoje nós vivemos na época da graça. Hoje não tem mais esse negócio de Satanás chegar diante de Deus e falar: tem visto o meu pastor Gil? Ele não pode mais fazer isso. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus venceu ele na cruz. Oh, aleluia. Porque ele está preso, ele está derrotado, ele está esmagado, e ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a minha vida, e não tem poder sobre a nossa igreja. Porque a Bíblia diz que o inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluia. Por isso que Deus te deu é teu. E valorize. Não deixe que Deus te coloque no meio das tuas mãos e escorregue pelos dedos. Foi Deus que te deu. E você tem que administrar muito bem aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Porque Ele te deu. Mas quem administra é você. Não importa se Ele colocou 10, se Ele colocou 20 ou se Ele colocou 1000. Foi Deus que colocou. E foi Deus que colocou, então eu vou cuidar. Porque é bênção na minha vida. Porque a Bíblia diz que tudo que eu toco é abençoado. Oh, glórias. Pode vir um dinheiro que passou pela mão de um traficante.
quando entra na tua mão é abençoado. Porque tudo que as tuas mãos tocam é abençoado. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia! Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Irmãos, eu quero falar sobre profecia. Agora vocês vão entender por que o pastor Gil às vezes não deixa isso acontecer na igreja. Porque está aqui, ó. Eu estou provando para vocês na Bíblia que Jesus disse que nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus falou que ia morrer cristão na igreja porque estava acreditando numa falsa profetisa. Estava acreditando em Jezabel. Irmãos, a profecia é uma coisa que existe. Nós não podemos deixar de dizer que não existe profecia. Porque existe. Se eu disser para vocês que não existe profecia, eu estou mentindo. A profecia pode vir através de um sonho. A profecia ela pode vir através de um anjo. Nós vemos anjos dando profecia na Bíblia. A profecia veio através do primeiro profeta, que foi Abraão. A profecia veio através de Moisés, que era chamado de profeta. E a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. E nós vemos a mulher samaritana chamando Jesus de profeta. Então nós não podemos dizer que não existe profecia. Existe profecia, sim. Mas olha, o que a Bíblia diz sobre a profecia? Eu quero ler para vocês. Eu não quero mentir, eu quero ler. Deuteronômio, capítulo 21 e 22 diz assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Jesus fala mais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Jesus diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, está aqui, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Existe profecia? Existe. Só que a Bíblia diz que nós devemos examinar e julgar as profecias. A Bíblia diz que nós não devemos acreditar, que nós devemos julgar. E não só julgar a profecia, mas a julgar também o profeta. Pastor, como que eu julgo o profeta? Pela vida dele. Deus não vai usar um vaso sujo. Deus não vai usar um vaso que está em pecado. Deus não vai usar um vaso que bate na mulher. Deus não vai usar um vaso que maltrata suas filhas. Deus não vai usar um vaso que dá mau testemunho e tem má reputação. Deus não vai usar um vaso sujo. Nós temos que primeiro julgar o profeta. Quem foi que deu a profecia? Depois nós temos que julgar a profecia. Pastor, como que nós julgamos a profecia? Às vezes é o tempo. O que a Bíblia diz? Que a profecia que é verdadeira, que vem de Deus, se cumpre. E aquela que não se cumpre, nós devemos afastar a profecia e o profeta da nossa vida. Existem 3 tipos de profecia. A profecia que vem de Deus, a profecia que vem da consciência humana e a profecia que vem do diabo. São 3 tipos de profecia. Profecia de Deus, profecia humana e profecia do diabo. Eu conheço mulheres que deram uma profecia de uma mulher que estava grávida de 2 meninas. Quer dizer, ela tinha 2 meninas e estava grávida da terceira, estava na terceira gestação. E aquele casal queria muito ter um menino. E aquela profetisa falou: esse vai ser menino. Aquele casal comprou só roupa de menino, todo enxoval de menino. E quando nasceu uma menina.
E aquele homem que era pai daquelas meninas, de noite, ele ficou tão bravo por ter nascido uma menina e não um menino, que ele foi orar a Deus de noite. E ele escutou visivelmente, audivelmente, ele escutou Deus falar com ele e dizer assim: não fui eu que falei para você. Quem falou foi um homem, foi uma mulher. Não fui eu que disse isso para você. Não fui eu que disse que ia nascer um menino. Foi uma mulher na igreja que falou. Foi uma Jezabel, foi uma falsa profetisa. Vocês são testemunha de que a minha filha estava sumida, desaparecida. E teve uma falsa profetisa que veio aqui uma vez e que no grupo da igreja deu a entender que a minha filha tinha morrido. E que ela ia falar depois, porque ela já sabia o que tinha acontecido com a minha filha. E na segunda-feira a minha filha apareceu sã e salva. Jezabel! Jezabel! Agora, eu já tive muitas profecias que se cumpriram na minha vida. A pastora já teve muitas profecias que se cumpriram na vida dela. Nós já tivemos profecia de homens e mulheres de Deus. É por isso que nós acreditamos em profecia. Só que a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Nós devemos examinar as profecias. Examinar o profeta e examinar a profecia. É isso que nós devemos fazer. E eu quero te dizer uma coisa para vocês, irmãos. A verdadeira revelação é essa aqui. Essa é a verdadeira revelação. Deus, Ele me dá a palavra, eu prego, e Ele revela o que está na palavra. Quantas vezes você leu sobre a quarta igreja da Ásia e você não entendeu? E hoje você está recebendo a revelação do que é a quarta igreja da Ásia. Essa é a verdadeira revelação. A palavra de Deus. É aqui que você tem que confiar. É aqui que você tem que se basear. É por aqui que você tem que se guiar. Essa é a verdadeira revelação. A palavra de Deus sendo pregada. O vaso de Deus sendo usado na pregação da palavra. Essa é a verdadeira revelação de Deus. E eu quero dizer para vocês mais uma coisa. Eu nunca fui atrás de profecia. Mas já tive profecia na minha vida. Mas eu nunca fui atrás. Sabe por quê? Porque se eu precisar de profecia e não crer na Bíblia, então eu não tenho fé. Então eu não tenho fé. Porque a fé é você saber esperar o tempo de Deus. A fé é você confiar em Deus. A fé é você saber que você está passando por uma tribulação, mas que o Senhor Jesus vai fazer com que você saia daquela situação. Amém. Se eu preciso de profecia para guiar minha vida, então eu não tenho fé. Porque fé é crer no impossível de Deus, é no impossível do Senhor, no milagre do Senhor, no prodígio do Senhor, na maravilha do Senhor, na bênção do Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, naquilo que Ele promete na sua palavra. Essa é a verdadeira profecia. Oh, glória a Deus, aleluias! Aleluia. Aleluias! É, papai. Então é por isso, irmãos, que nós não deixamos que venha atrás Jezabel aqui na igreja. Porque é o Senhor Jesus que diz que não pode ter Jezabel no meio da igreja. Glória a Deus. Porque Ele diz que vai matar pessoas dentro da igreja. Sabe quem foi que pediu uma profecia na Bíblia? O rei Saul. Ele foi o único homem no Antigo Testamento que foi pedir uma profecia. Veio uma revelação do diabo para ele, de um feiticeiro lá que acabou com a vida dele. Ele queria que o profeta viesse dar a profecia para ele. Veio um mensageiro do diabo, um feiticeiro do diabo, e deu uma profecia que acabou com a vida dele. O homem se matou com a própria espada. O rei Saul. O apóstolo Paulo, ele diz que tinha uma profetisa que ganhava lucro dando profecia. O que o apóstolo Paulo fez? Foi lá e expulsou o demônio que estava nela. Demônio de profecia. Demônio de revelação. Ganhava dinheiro fazendo profecia. A Bíblia diz que ela ganhava dinheiro para os seus senhores fazendo profecia.
Mas pastor, eu fui na cartomante, eu fui lá na vidente, ela acertou direitinho a minha vida. Acerta mesmo, porque o diabo sabe da tua vida. É ele que coloca tudo na desgraça na tua vida, claro que ele acerta. Foi ele que colocou o problema dentro da tua casa, não vai saber. Mas ele faz isso para você ficar escravo daquilo ali. Escravo daquela vidente, escravo daquele centro de terreiro, escravo daquele centro de Umbanda. Uma vez teve uma mulher que se converteu e estava na Umbanda, ela disse: eu não sei qual que é a diferença do profeta da igreja e da Umbanda, é tudo igual. Tanto o profeta dá lá a profecia, como a Umbanda também dá. E eu não consigo ter a diferença. Irmãos, quando você receber uma profecia, julgue ela. Não acredite, julgue. Julgue a profecia e julgue o profeta. E ela só vai ser verdadeira, e ela só vai ser de Deus, se você sentir paz no teu coração. Porque se foi o Espírito Santo que usou aquela pessoa para falar para você, o Espírito Santo que tem que estar em você tem que sentir paz. Porque a profecia é para edificar, consolar e exortar. Você tem que sentir paz com aquela profecia. E depois aquela profecia tem que se cumprir. Porque Deus, ele usa a profecia para duas coisas: para evangelizar uma pessoa e para trazer aquela pessoa para perto de Deus. Deus não fica usando profecia nas igrejas, que nem a irmã Jaqueline falou que foi numa igreja e o profeta estava dizendo assim: você tem uma lanterna dentro da tua bolsa. O que Jesus quer saber de lanterna? Jesus quer saber de salvação. Jesus quer saber daquela alma que está indo para o inferno. Não quer saber de lanterna que tem dentro da bolsa. Então, irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado. E acredite na revelação da palavra. Amém. Que essa é a verdadeira revelação. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Mas finalizando e voltando à pregação, mesmo Jesus permitindo que os cristãos de Tiatira viessem a passar por uma grande tribulação por causa de sua infidelidade ao Senhor, por causa de acreditar em falsas profecias e em falsas revelações, Jesus, por sua misericórdia e amor, ainda dá uma segunda chance de arrependimento ao povo. Ele diz assim nos versículos 24 a 29: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, ou seja, como dizem as revelações, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, se corrija. Veja que está errado e se corrija. Ande certo e correto dentro da doutrina da minha palavra. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, vamos nos manter fiéis ao Senhor. Vamos fazer com que a nossa igreja ande no caminho correto. Glória a Deus por essa palavra que o Espírito Santo está trazendo para a nossa igreja. Ainda tem mais 3. Ainda tem mais 3 para nós estudar. Glória a Deus por essa revelação. Porque você vai ter prêmios. Você vai reger nações com vara de ferro. Pastor, o que é isso? Isso quer dizer que todos aqueles que te humilharam, todos aqueles que te humilharam por você ser cristão, ou te humilharam no teu trabalho, ou te humilharam na tua família, lá no dia da glória, se essas pessoas não se arrependerem, se não aceitarem Jesus, elas vão estar lá no inferno vendo você no céu. Oh, glória a Deus, aleluias! É por isso que você vai reger as nações com vara de ferro, porque você vai pisar na cabeça desses que te humilharam.
disseram que você não é ninguém, desses que disseram que você não ia conseguir. Você pode não conseguir alguma coisa aqui na terra, mas você já conseguiu tudo que você podia lá no céu. Porque você é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. E nenhuma condenação há na tua vida. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. E você tem poder e autoridade para pisar escorpiões, para pisar todo o inferno, todos os demônios e Satanás, e colocar ele debaixo dos teus pés. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, mesmo a igreja de Tiatira desobedecendo e cometendo pecados de idolatria, adultério e infidelidade espiritual, permitindo que uma falsa profetisa estivesse manipulando os cristãos, acreditando em falsas revelações, mesmo assim, Jesus, por seu amor e misericórdia, ainda deu uma segunda chance de arrependimento ao povo daquela igreja. Olha o que Jesus disse: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com cada um de vocês hoje. Agora vocês estão entendendo um pouquinho mais por que o pastor Gil não deixa que o lobo entre aqui dentro. Por que o pastor Gil não deixa que a Jezabel entre aqui dentro? Porque o Senhor Jesus disse que não é para acontecer isso. E quando houver uma profecia aqui, pode ter certeza que essa profecia é de Deus. Porque nós levamos a sério a doutrina do Senhor. E hoje você recebeu a verdadeira profecia, a revelação da palavra de Deus. Essa foi a verdadeira profecia que veio para o teu coração nessa noite. Aleluia! Você que deu ouvidos ao Espírito e quer receber essa oração, quer se fortalecer e quer estar forte contra as ciladas do diabo, contra as tentações, quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, a pastora vai estar ungindo a mão de vocês. Pai,